Oi, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula será de orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas, elas são divididas em subjetivas, objetivas diretas e indiretas, completivas nominais, predicativas e apositivas. A primeira que nós veremos será na mesma ordem que foi falado. Então, primeiramente, nós veremos as orações subordinadas substantivas subjetivas. Ela tem uma função de um sujeito da oração. Como no exemplo, é importante que você estude. Então, o que é importante? Que você estude. Então, quem vai estudar é o você, que é o sujeito da oração, da oração principal. É importante a oração principal e o sujeito a que ela se refere é o você, que está na segunda oração. E, portanto, ela é substantiva subjetiva, porque ela dá a entender que ela é o sujeito da oração principal. A oração subordinada objetiva direto, ela tem uma função de objeto direto da oração principal. A oração principal no nosso exemplo é eu espero, mas quando a gente espera alguma coisa. E eu espero que você chegue cedo. O objeto direto é quem vai chegar cedo. Então perceba que o verbo ao quem você se refere, ele está na segunda oração. Então ele é um objeto direto, porque o você está se referindo ao cheguei. É o que se espera que você faça. Chegar, que é a ação. A oração subordinada substantiva objetiva direta, ela exerce a função de um objeto indireto da oração principal. Ela é, ela é um objeto indireto da oração principal e é um complemento, um verbo transitivo indireto. Ou seja, vai haver um verbo transitivo indireto. Ele respondeu. Vai ser a parte da oração que é chamada de oração principal. Ao que havia perguntado. Então, o que ele respondeu? O que havia sido perguntado. Havia o quê? Então, ele é um objeto indireto, porque ele respondeu o quê? Que está na, na parte subordinada dessa oração. A oração subordinada substantiva de complementos nominais, ela tem a função de exercer uma função de complemento nominal. Ou seja, de um nome. Aí esse nome pode ser substantivo, adjetivo ou advérbio da oração principal. Ou seja, esse complemento ele vai ser um complemento nominal da oração principal. Ele vai ser introduzido por preposição. Então, isso é uma regrinha. Sempre vai haver uma preposição ligando essas duas orações, a oração principal à oração subordinada. Tenho medo. É a oração principal. Mas eu tenho medo de quê? De que o avião caia. Ele é um complemento nominal porque ele completa o sentido de medo. E medo é um nome. Então, ele completa o sentido desse nome e ele tem uma preposição que liga o nome ao sentido. Então, tenho medo de, que é a preposição que o avião caia. A oração subordinada substantiva predicativa, ela tem a função de predicado do sujeito da oração principal. Aqui nós temos a explicação um pouquinho mais elaborada no slide para não haver confusão com as outras. O importante é a oração principal. O importante vai ser o sujeito dessa oração. E o é um verbo, mas é um verbo de ligação. Ele está juntando a oração principal à oração subordinada. A oração subordinada, que nesse caso é predicativa, ela está dando uma característica para o sujeito que já foi dito na oração principal.
Quem é o sujeito? Importante. E esse sujeito que ele é importante, ele é mais o que além de importante? Feliz. É importante. O importante é que você seja feliz. Agora a oração subordinada substantiva apositiva. Ela exerce uma função de aposto em relação à oração principal. Ou seja, ela explica. Aposto quer dizer que está explicando, que está detalhando um termo que já foi expresso anteriormente, que já foi dito anteriormente. Então, na oração subordinada, substantiva positiva, ela vai vir explicando ou detalhando algo que já foi dito na oração principal. Todos querem o mesmo, que atinjamos a felicidade. Então, todos querem o mesmo, é a parte principal. E o que eles querem para todos? Que atinjamos a felicidade. Ele detalhou aquilo que se quer, fez a função de aposto. E aí tem uma observação desse post-it lilás, né, roxo, geralmente são introduzidos por 2 pontos ou menos frequentemente por vírgula. Então, também é uma dica para a gente poder identificar com mais facilidade esse tipo de oração substantiva. Muito obrigada por assistir essa aula. Dá um clique se você gostou, né, no joinha.